Olá, nós vamos para a nossa terceira aula de Direito Tributário. Vamos falar aqui sobre o nosso fluxo. Inicialmente, para relembrar, nós temos a hipótese de incidência, que é a previsão legal genérica abstrata. Depois vem o fato gerador, que é a realização em concreto daquela previsão legal. O fato gerador, ele gera a obrigação tributária. Posteriormente vem o lançamento, que é o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Então, ele tem uma eficácia declaratória para o passado e constitutiva para o futuro, porque ele constitui o crédito tributário. O crédito, o sujeito vai ser notificado para pagamento, caso não pague, surge a dívida ativa, depois vai ser inscrita na dívida ativa, essa é uma certidão de dívida ativa, e não sendo paga, enseja uma execução fiscal. Pretendo repetir esse fluxograma todas as aulas para que vocês consigam fixá-lo bem, porque se ao final do curso, daqui a 1 ano ou 2, lembrarem dele, vocês vão conseguir navegar pelo ramo do direito tributário. Na aula de hoje, nós falaremos sobre limitações constitucionais, ou seja, que são previstas na Constituição ao poder de tributar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. Vamos para a primeira. As limitações são os princípios, tá? Princípios. O primeiro e o mais importante de todos é a legalidade. O que significa isso? A obrigação tributária é sempre criada por lei. Beleza, professor, entendi. Mas o que significa isso? Significa que a lei tem que definir quanto se pagará, e aqui entra alíquota e base de cálculo. Vamos já voltar para elas. Por que se pagará? E aqui nós temos a definição do fato gerador da obrigação tributária. Terceiro, então, conseguindo ver aqui, terceiro, a quem se pagará. Aqui nós temos a definição do sujeito ativo da obrigação tributária, o credor. Tá? Durante muito tempo, houve uma discussão para se saber quando se pagará. Não vou colocar o número porque ele não entra. Quando se pagará? Porque o vencimento é essencial para a definição da natureza da obrigação tributária. Mas o Supremo Tribunal Federal, depois de muita discussão, entendeu que o vencimento ele não integra o princípio da legalidade. Então, ele pode ser alterado por ato normativo diverso da lei. Quem quiser ver sobre esse julgamento, recomendo o RE, o Recurso Extraordinário 172.394 de São Paulo. 172.394 de São Paulo. Tá? Então, o que o princípio da legalidade ele enseja? Ele abrange a instituição do tributo, a extinção do tributo, ou seja, o tributo ele é criado por lei e somente a lei pode extingui-lo. Ele enseja a majoração, a lei deve majorar o tributo, majoração ou extinção, estão conseguindo ver aqui, ou extinção, com exceções do tributo. A lei define o fato gerador da obrigação tributária, o fato gerador da obrigação tributária. Quinto elemento, a lei fixa
a alíquota e a base de cálculo, A lei também, o item 6, ela define as penalidades e, por fim, ela trabalha com crédito tributário, que seria as hipóteses de extinção, suspensão e exclusão do crédito tributário. Adiante, nós vamos estudar sobre o crédito tributário. Mas então, o que está aqui nesse panorama do princípio da legalidade? É toda a estrutura básica, o esqueleto de uma obrigação tributária, a instituição do tributo ou sua extinção, se as duas são a hipótese de incidência, a criação da hipótese de incidência e a extinção da hipótese de incidência, a majoração ou extinção do tributo, tá, que também entra aqui, a definição do fato gerador e respectiva obrigação tributária, alíquota e base de cálculo, que são critérios de cálculo do tributo, também entram aqui com majoração, penalidades, que seriam obrigações tributárias acessórias, nós vamos ver um pouco adiante, e as hipóteses de crédito tributário, suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Beleza, pessoal? Qual o fundamento legal do princípio da legalidade, professor? Está na Constituição, no artigo 150, inciso 1, Constituição Federal, e vocês também vão encontrar no artigo 97 do nosso Código Tributário Nacional. Beleza, pessoal? Vamos para os outros princípios. Segundo, princípio da igualdade. Deixa eu ver se está bem enquadrado aqui. Princípio da igualdade. Também chamado princípio da isonomia. Nós vamos encontrá-lo no artigo 150, inciso 2 da Constituição Federal. Todos os princípios, que são as limitações ao poder de tributar, estão na Constituição Federal. Por isso são chamados de princípios constitucionais tributários. O que significa o princípio da igualdade? Que é vedado, é proibido instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em idêntica situação. Ou seja, é vedado, é proibido, não pode instituir tratamento desigual entre contribuintes em igual situação. Que eu poderia dizer, complementando, ele tem um subprincípio, seria o princípio da personalização. Os impostos, eles devem ser fixados segundo a capacidade contributiva